Agora chegou a hora, RH Produções vai mostrar. Sala de visita é um quadro com Hélio Rosa, entrevistando agora. Olá a todos da RH Produções, estamos aqui na Orla de Santarém, acabou agora o movimento Acorda Brasil. Vamos falar com o professor Marquinhos, que é o cara que idealiza, que organiza esse evento. Tudo bom, professor Marquinhos? Tá tudo bem, graças a Deus. Mesmo gripado, mesmo dodói, você está aqui na linha de frente. E como é que você sai desse movimento Acorda Brasil hoje, que foi todo o Brasil? Nós realizamos o movimento Acorda Santarém, Acorda Pará, Acorda Brasil, para a gente se somar, né, a essa multidão de municípios que realizaram em todo o Brasil hoje esse movimento que tem um objetivo, é fazer um chamamento para a sociedade brasileira para dizer não a tanta corrupção, a tanto escândalo, é roubo no INSS, é roubo no Banco Master, é uma série de escândalos no Brasil. E nós não podemos ver isso como paisagem, a gente tem que se indignar e temos que lutar contra isso, né? E é por isso que nós realizamos esse movimento aqui em Santarém, e é o primeiro de uma série de outros movimentos que nós vamos realizar aqui em Santarém. Professor Marquinhos, você está acompanhando certamente o movimento em Brasília. Como é que você está vendo? Acha que vai terminar em pizza, como muitos têm falado, ou você acha que a direita vai enfrentar mesmo esse povo que está aí no poder, roubando descaradamente? Nós temos observado que a direita ela está muito forte, o governo tentou blindar, né, o Frei Chico, irmão do Lula, tentou blindar o Lulinha, filho do presidente, mas a oposição muito forte acabou ganhando a votação lá na CPMI do INSS, e nós temos conseguido várias vitórias. Está certo que o veto do presidente Lula com relação à lei da dosimetria vai ser derrubado também pela oposição, e eu acredito que as pesquisas que já trouxeram o Flávio Bolsonaro na frente, já do Lula, né, no segundo turno, também mostram exatamente esse empoderamento, esse fortalecimento da direita, da oposição no Brasil. Eu acredito que a tendência é nós nos fortalecermos cada vez mais. Eu quero puxar algo polêmico rapidinho sobre o carnaval. Você como cristão, como família, qual a sua angústia, qual a sua preocupação em relação a essa catástrofe? Para mim foi uma catástrofe desse carnaval, que foi um dinheiro público e foi horrível. Eu acredito que foi um tiro no pé da esquerda isso aí. Eu acho que tão logo terminou o carnaval, a primeira coisa que aconteceu foi o rebaixamento da escola de samba, que exatamente denegriu a imagem dos cristãos e denegriu a imagem da família. Eu acredito que a Bíblia diz assim: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, o que está reservado para o povo de Deus no Brasil, o que está reservado para o povo de bem, para a família brasileira, ninguém vai nos roubar, não. São bênçãos do Senhor, e essas bênçãos são nossas, e nós já tomamos posse dela, e eu tenho certeza que é só vitória, como diz a música, agora é só vitória, agora é só vitória. Então, Santarém também, Santarém como o Brasil acordou também. Com certeza absoluta, Santarém, o Pará, o Brasil, né? Se você aí acorda, tu que dorme, seja sal da terra e luz do mundo, nós precisamos ser isso. Professor, obrigado pela entrevista, valeu, vai lá se cuidar, valeu. Olá a todos da RH Produções, estamos aqui no Movimento Acorda Brasil, aqui na Orla de Santarém. Vamos falar com o Dinho, que é o primeiro suplente de vereador aqui de Santarém. Tudo bom, Dinho? Tudo bem. Como é que você sai desse movimento hoje do Acorda Brasil em Santarém? Eu saio muito animado, porque isso aqui é um ato. Então, nós estamos muito felizes de poder participar do ato, crendo que o Senhor vai fazer grandes coisas através do movimento grandioso, que é no Brasil inteiro. O Acorda Brasil, o Nicolas tirou do texto que a Débora na estátua. E você acha que formou um movimento forte, não só em Santarém, mas não só em Minas, mas em todo o Brasil? Inclusive, eu estive na caminhada com o Nicolas, eu cheguei lá na quinta-feira, eu caminhei quinta, sexta, sábado e domingo até Brasília, 112 quilômetros mais ou menos, marquei aqui. E aqui a gente percebeu que era um movimento espiritual. Então ali a gente orando, clamando ao Senhor. Eu fazia questão de caminhar todos os dias justamente para orar. Eu ia mais na frente um pouquinho orando, né? Foi eu daqui, o professor Marquinhos, o Aurinelso também. Então a gente foi para lá justamente pensando em de alguma forma fazer algo diferente. A gente estava aqui parado sem saber o que fazer
e fomos para lá e graças a Deus esse movimento tem despertado o Brasil inteiro. Essa é uma curiosidade, porque eu estava com a minha esposa em casa e aí nós estávamos assistindo em tempo real. Legal. Virou madrugada assistindo ele dormir na hora que dormia e tal. E só de assistir o trajeto por internet, via Wi-Fi, a gente sentia algo espiritual forte. Quero que você cite assim, a sensação que você sentiu de estar ali do lado dele, que esse propósito você fez de estar o máximo que você pudesse estar do lado dele. Como eu falei, assim, era um movimento que foi espiritual, as pessoas louvando, clamando, e é impressionante, muita gente dizia assim, o Nicolas na hora que desliga a câmera, ele vai para o carro, em nenhum momento. Aquele jovem é o guerreiro, e aquele movimento ali trouxe esperança em primeiro lugar para mim. Eu estou aqui hoje nesse movimento por causa do Acorda Brasil que foi lá. Saí de carro, muitos empresários doando gasolina, Dinha, estou mandando aí. E esse movimento realmente trouxe para mim um despertar. Imagina só para milhares e centenas de pessoas no Brasil. Pô, bacana, quero te agradecer pela entrevista. Obrigado. Simpatia. A gente volta com outra entrevista já já. Tchau. Olá a todos da RH Produções, estamos aqui com a Cláudia, liderança aqui em Santarém, também no Movimento Acorda Brasil, uma patriota de carteirinha. Tudo bom, Cláudia? Sim, tudo bem. Como é que você sai desse Movimento Acorda Brasil, Acorda Santarém? Eu saio mais fortalecida ainda, né? Porque nós estamos apenas começando, né? Uma revolução que está por todo o Brasil e esse espírito de união da direita, união e força para libertar e escrever uma nova história para o nosso Brasil depende de nós. Então nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar trancado em casa, né? E eu convido até as pessoas a despertarem, porque quando nós não nos posicionamos, outras pessoas vêm e depois nós somos obrigados a aceitar, como a gente vê o que está acontecendo pelo nosso Brasil. Cláudia, eu quero puxar, não polêmico, mas que foi a sua fala hoje aqui. Você falou daquele caso lá de Minas, da menina de 12 anos com traficante. Qual a palavra você daria para uma mãe que talvez, acredito que no Brasil deve ter um monte de casos desses, trocando criança por valores. Qual a palavra que você daria para uma mãe que vai assistir essa entrevista? Eu tenho o papel de mãe, né? Isso já diz tudo. Seria o lar que deveria proteger, né? Deveria proteger, porque essa é a missão que Deus nos deu. Já nos abençoou a ser mãe, entregou um ser para a gente ter o cuidado. Então, quando a pessoa compactua com isso já foge da realidade. Nós temos aqui próximo mesmo a Ilha do Marajó, aqui no Pará, quero dizer. E nós temos casos assim, casos polêmicos que quando nossos defensores, né, patriotas, Adamares, Silvio Ayampi, foram tomar a frente e em vez de ter apoio, elas acabaram sendo ali julgadas, né, foi o inverso. Então a gente vê isso acontecer. E esse caso só veio à tona, bom ressaltar isso, porque um patriota levantou a voz e jogou nas redes sociais, que é o Nicolas, né? Então, quando houve esse despertar, a gente vê que a gente não pode se calar mesmo, porque se ele não fala, se isso não chega ao conhecimento dos brasileiros, né? Quantas pessoas acham que está tudo normal e não está? Né? A gente vai pesquisar a fundo um juiz desse, o juiz, ele é pedófilo. Então, por que ele deu uma sentença dessa? Então, desses tipos de pessoas, tipos de causas sendo julgadas na mão de pessoas que não têm boa índole, não têm a imparcialidade, né, tem lado, e é o lado ruim, isso acaba prejudicando nós mães, nós que queremos o bem para os nossos filhos. Como é que você sai desse movimento Acorda Brasil, Acorda Santarém hoje? Mais determinada em falar, em me posicionar e buscar mais pessoas para juntar junto nesse movimento. Qual a palavra que você daria para o nosso presidente Bolsonaro? Força, que Deus é contigo e nós não vamos desistir. E do idealizador da frase Acorda Brasil, Débora? O Nicolas. Débora. A Débora é uma guerreira. A Débora assim, a gente olha a história dela e ela é mãe, né? E foi uma patriota que não se acomodou, que estava lá e que infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas que tinha que acontecer, que era para despertar esse Brasil. E eu acredito em propósito. Então tem um propósito por detrás de toda a história.
E eu acredito que para o Brasil, a nação é do Senhor Jesus. Então, tudo isso que aconteceu foi para abrir a mente de pessoas que acreditavam que isso que a gente fala são doidos, são bolsonaristas, são extremistas. E é muito mais além do que isso. O que a gente busca é a liberdade, é o lado positivo, né? É defender as nossas pautas, Deus, pátria, família e liberdade. E o Nicolas, que ele continue firme, porque nós também estamos em oração, porque a gente sabe que essa guerra é espiritual. Minha última pergunta para você é o seguinte: você acha que o Nicolas é além de um político? Sim, é um ato profético, eu creio assim, né? Eu posso dizer que sim, as profecias se cumprindo. Pronto. Cláudia, quero te agradecer pela entrevista. Cláudia aqui, ó, liderança em Santarém, patriota de carteirinha e de camiseta. Beijo no coração. Brasil! Acorda, Brasil! Beijo no coração de todos vocês. Tchau, 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 tchau. Olá a todos da RH Produções, estamos aqui, ó, última entrevista do bloco, entrevista aqui no Acorda Brasil em Santarém. E estamos falando aqui, vamos falar agora com o Ezequiel, o jovem Ezequiel, que trouxe uma palavra muito promissora. Está gravada a sua palavra, parte eu gravei, e a gente vai editar e botar para você, mandar para vocês depois. Mas tudo bom, Ezequiel? Tudo ótimo, meu amigo. Como é que você sai desse evento Acorda Santarém? Eu saio daqui muito feliz por saber que existem ainda pessoas que estão lutando pelo nosso país. Porque independente de bandeira política, a gente está aqui pelo povo. Independente de se a pessoa for de esquerda, a gente está aqui lutando por todos. Apesar de eu ser de direita, de apoiar a causa da direita, mas eu estou lutando pelo povo, de um modo geral. Porque não adianta eu chegar aqui hoje e dizer, não, eu vou lutar só pela direita. E o resto da população, como fica? Então a gente tem que lutar por todos, independente de quem seja. Mostrar para a população que juntos somos mais fortes. Legal. Você acha que esse movimento ganhou massa agora? O Nicolas fez em Minas 240 quilômetros de maratona, agora mobilizou o Brasil. Você acha que esse movimento ele sai consolidado, sai mais forte? Com certeza. Para sacudir as trincheiras em Brasília? Sim, meu amigo. Aquilo ali é uma estratégia porque a direita estava calada, estava aceitando tudo que a esquerda vinha fazendo. Mas com aquela caminhada, o povo acordou que foi 1, 2, 3, daqui a pouco estava o quê? Multidões. Ele arrastou multidões e mostrou que o povo pode fazer a diferença. Muito estava com a vela apagada, sim, mas... Sim, estava com receio, com medo, achando que poderia ser preso. Mas aí ele mostrou o quê? Que a gente não vai preso, a gente está lutando pelo país. Como eu lhe falei, independente de bandeira política, independente de uma pessoa, é por todos. Ezequiel, eu gostaria que você olhasse para a nossa Câmara e falasse deixasse uma mensagem de legado para os jovens que ainda estão em cima do muro e que ainda não se decidiu. Você dá essa força aí para o nosso canal. Você que é jovem, que principalmente que vive aqui no estado do Pará, vamos acordar para a realidade, porque a gente vive num estado onde não tem investimento para os jovens, não tem investimento para os idosos e para a população de modo geral. Então vamos acordar, vamos mostrar que a gente pode ter um futuro melhor. A cada jovem que vive aqui em Santarém, a gente pode fazer a diferença, mas a gente tem que começar. A gente só sabe que vai dar certo se tentarmos. Então vamos tentar e vamos fazer a diferença, que a gente vai construir um país para os nossos filhos que futuramente virão melhor. Ezequiel, quero te agradecer pela entrevista. Valeu, tamo junto. E é isso. Aí, o movimento em Santarém, Acorda Brasil. Aqui é e Acorda a Força Jovem também aqui do estado do Pará. É legal. Isso, pessoal. Acorda a Força Jovem aqui no Pará. Sim. E especialmente aqui em Santarém, na nossa cidade. Eu quero mandar um beijo pro meu diretor lá na Bahia, da TV Caibá. Beijo no coração de Bezerra, tamo junto. E muitos anos na Bahia, agora em Santarém, mas estamos fazendo aí o trabalho que tem que ser feito da direita, de divulgar aquilo que é importante, aquilo que é o nosso trabalho para deixar o legado para os nossos filhos, para os nossos netos e para todas as novas futuras gerações que virão. Beijo no coração a todos vocês. Tchau, 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 tchau. Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Para zelar por nós, os governantes,
não zela. Então, pessoal, nós precisamos fazer, professor, orar mais. Nós fomos para Brasília, professor Marquinho, caminhar. E eu fiz questão de caminhar com o Nicolas todos os dias, né, professor? Por quê? Eu ia meio na frente ali, mas eu ia orando, eu ia clamando por nossa nação. E a partir daquele dia, não por mim, mas várias pessoas orando, né, professor? Deus tem feito tanta coisa, gente. Tantas coisas acontecendo no nosso país e muitas coisas vão acontecer. E talvez o Brasil está acordando por causa daquele dia lá. Um jovem se levantou, caminhando cerca de 240 quilômetros. E hoje tem coisas acontecendo no nosso país grandiosas. E eu creio que cada um de vocês aqui, cada um de vocês, fazendo como a dona Ana Okada falou, influenciando mais uma pessoa, nós mudaremos essa nação. Quem aí crê? Eu também creio, eu creio em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para vocês, não desista. Deu pouca gente, não interessa, o que importa é o ato, o que importa é a atitude. O fulano não veio, o problema é dele, mas nós estamos aqui, nós ombreamos lado a lado, né, professor? E juntos seremos mais fortes, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer, né, a presença de todos e dizer que eu tenho orgulho de cada um de vocês, porque está aqui mostrando a cara, sem temer represálias, sem temer chacotas, como a gente sempre escuta, né? Mas perseverante e confiante que nós vamos conseguir. E deixa eles pensarem que nós estamos fracos, né? Porque o que eles querem é nos parar, querem nos calar, prender o nosso líder e achavam que a gente ia se acomodar. E foi o contrário, foi o efeito rebote, né? E eu acredito que na caminhada do Nicolas, muitas pessoas que já estavam desacreditadas passaram a acreditar. E nós temos essa missão, porque eu creio que cada um que está aqui, mostrando a sua cara, são os verdadeiros patriotas, verdadeiras pessoas que querem o bem do Brasil. E isso começa por Santarém. Nós precisamos, não só Santarém, Pará, Brasil, né, faz parte. E nós sabemos que nós lutamos contra um sistema, e que o sistema é podre. O sistema se infiltra, o sistema quer dominar, mas nós não podemos nos desanimar por isso. Hoje eu tive uma conversa com o professor Marquinho e eu confesso a vocês que por um momento eu quis me desanimar, não por achar que ia dar poucas pessoas ou tudo mais, mas por me achar um pouco perdida. Mas na verdade não. Deus quis que fôssemos só nós aqui, porque daqui vai sair milhares e milhares e milhares de pessoas multiplicadas. Eu luto, o Dinho falou, até disse assim, Cláudia, eu gostei muito do que tu colocou na tua postagem, que isso é muito mais do que eleição, isso é gerações, né? E isso depende do que a gente vai fazer agora. Eu tenho 4 filhos, eu tenho uma de 12 anos. Aí recentemente nós tivemos um caso ali uma menina de 12 anos, mulher de um homem de 35 anos, traficante, né? E eu olho para minha filha de 12 anos e digo assim, como é que eu vou me calar? Como é que eu vou aceitar? Eu não posso parar, eu não posso retroceder. Olavo de Carvalho já falava isso, não parar, não precipitar, não retroceder. E nós, patriotas, nós temos essa missão. Nós temos a missão de continuar de cabeça erguida, não olhando, porque, como ele falou, o Dinho, porque fulano não veio, ciclano não veio, líder, isso e aquilo. Não, somos nós brasileiros que precisamos nos unir e lutar. E só numa missão, que é a liberdade do nosso Brasil, a liberdade dos nossos irmãos que continuam presos sem ter cometido crime algum no dia 8 de janeiro. Nós temos que continuar, porque não dá para aceitar um judiciário corrompido que a todo tempo faz manobras para se beneficiar. A gente não pode ficar aceitando isso.
quando eu vejo a minha filha de 12 anos, logo que terminou o pleito eleitoral aqui em Santarém, eu vi um vídeo dela e ela dizia assim: vocês vão se arrepender, vocês vão se arrepender a partir de hoje, porque o Zé Mentira ganhou. E ela tinha 12 anos, eu fiquei ali impactada porque foi um pensamento dela, eu não sabia, eu estava trabalhando quando eu vi o vídeo que estava viralizando, né? E eu, não vai apagar, e a menina, não vai apagar, não vai apagar. Porque era o pensamento dela de criança. E ela dizia assim: vocês vão ver porque vai faltar saúde, vai faltar educação. E eu fiquei olhando para minha filha, porque assim, ela tem plano de saúde. E ela estava falando ali por crianças que dependem do SUS. Por crianças que ela disse uma outra frase: a minha mãe não votou nele. Eu entendo que tem crianças que os pais votaram, mas vão sofrer. Então é essa reflexão que a gente tem que levar para o nosso vizinho, para o nosso amigo, e não ter medo de falar, não ter medo de se posicionar, porque essa é a nossa missão. Quem está lá preso tem pressa de sair. Nós estamos aqui, nós estamos no ar puro, olhando livre, com a nossa família, a gente dorme na nossa cama, na nossa casa, vai para o nosso trabalho, vai e volta. E quem está preso? Injustamente, doente, com comorbidades como o nosso presidente. Então, gente, é o que eu tenho a falar. Eu ia falar só um minuto, mas extrapolei. O que eu tenho a falar: não desistam do Brasil, não desistam do Pará e não desistam de Santarém. Primeiramente, boa tarde a todos. Tá? Vim nessa manifestação, fiquei sabendo ontem, Marquinhos, até eu acho que eu te liguei, tu não me atendeu, mas eu fiquei sabendo da manifestação. Eu queria realmente que tivesse mais gente aqui, tá? E eu vim também porque eu vi que é uma manifestação que não é partidária, tá? Senão não viria aqui. Existe maçãs podres em todos os âmbitos. Hoje eu falei até na internet, foi minha fala essa. Tem maçã podre na igreja, tem maçã podre nos hospitais, tem maçã podre no judiciário, tem maçã podre no legislativo. Na política tem maçãs podres também, e tem muitas até, né? Mas eu voto em pessoas, tá? Não voto em partido, e infelizmente o Brasil precisa de mudança. Estou falando aqui de âmbito federal, tá? De presidente. Esse presidente não me representa, e acredito que não representa os santarenos. Que eu tenho orgulho de falar que Santarém, o Bolsonaro ganhou nas eleições passadas. Infelizmente no Pará não, mas em Santarém a gente dá esse tapa de luva de veludo na esquerda, que Santarém é direita. Então, o que eu penso assim, a gente tem que realmente se mostrar, deve temer realmente, mas não se igualar também. Eu não concordo com desrespeito, de acusações infundadas, não gosto de fake news, que é uma coisa que direto está sendo disseminada de ambos os lados. Eu não concordo com fake news, procuro ver exatamente o texto. Hoje está aí a inteligência artificial, o ChatGPT, você pega um vídeo, você posta lá e vai te dizer se é verdade ou não é. Hoje eu vi um vídeo que me chamou muita atenção, que é do presidente atual Lula, que não me representa, pegando um objeto, tá? Pegando um objeto, e ele sabia que estava fazendo algo errado, que ele olhava para um lado e para o outro e viu que estavam filmando, e parou e entregou para sua esposa, né, a Janja, e a Janja pegou e colocou no bolso. Aí vamos lá, você tá falando que foi caneta, né? Aí é o fake news, não era caneta, tá, gente? Era um lápis, tá? Que foi dado para todo mundo, aquele lápis foi distribuído do evento, tá? E que custava de pegar e aquilo, falar: eu tô levando para meus filhos. Eu pego às vezes no avião, me dá mais um que eu quero levar pro meu filho. Isso não é vergonha, mas deu de ver que estava fazendo, sabendo que estava fazendo algo errado, e ela pegando, e é uma índole assim horrível, né? Tipo assim, não representa a mulher brasileira, ele não representa o povo brasileiro. Mas assim, eu tenho que falar sobre fake news, a gente tem que ter cuidado. Eu não gosto de disseminar fake news. Eu gosto de pegar na íntegra e falar, igual que fizeram com o nosso presidente, quando ele estava falando da pandemia e fez aquela imitação lá, que se tu vê o vídeo completamente, tu não vê nada demais. Mas a esquerda cortando, você acha que ele está chacotando, e não está, jamais chacoteou. E hoje, infelizmente, por ter jogado na linha, né, do certo, está preso. Talvez se tivesse feito falcatrua, não estaria preso, né? Isso baqueia o nosso coração, que a gente quer agir corretamente, e quando age corretamente está pagando, e se tivesse feito coisa errada, estava aí livre, solto.
É bem complexo. E outra, gente, outubro tá aí, é você e a urna, o voto no Brasil é secreto, é o único momento que eu acredito que todo mundo é igual, preto, branco, pobre, rico, pastor, padre, todo mundo é igual, o mesmo voto, a mesma medida. Chega lá, faça o seu dever de brasileiro, confirma, e eu tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo. E eu... que é bolsonarista, que vai votar no Flávio, ou se vier outro da direita, eu acredito que já bateram o martelo, vai ser o Flávio mesmo, mas a gente tem que, qualquer um que vier contra o Lula, pode contar com o meu voto, tá? É isso que eu queria dizer para vocês, não tenho vergonha, não tenho temor, sou da base do município, do governo, tá? Estou do lado do nosso prefeito, mas questão presidencial, não tem que tire de mim essa vontade de mudança, essa vontade de realmente dar um futuro melhor para essa criança aqui, que é meu filho. Quem está aqui é porque está pensando no futuro, porque o presente está passando, a gente está vivendo um momento histórico, tenho certeza que isso vai virar livro histórico que aconteceu, essa invenção de golpe que não existiu, essa camisa eu acho maravilhosa, a Porta do Brasil tem uma força, a mulher está presa até hoje, uma cabeleireira, trabalhadora, de direita, casada, com filhos, e está presa. Enquanto isso, marginais estão soltos, o Nicolas está fazendo uma revolução, esse cara deveria ser nosso presidente, mas é muito jovem, fez várias coisas aí que o presidente teve que voltar atrás, já falaram no pedófilo lá que ia casar com a mina, já foi condenado, descobriu que o juiz era pedófilo também, isso não é fake news, imposto já subir em videogame, computador, o Nicolas já fez revogar, fez uma vaquinha para fazer 2 milhões, já fez 5 milhões, então o moleque está fazendo a diferença, eu tenho muito orgulho desse rapaz, eu queria que ele fosse paraense, Santarém, ele é mineiro, né? Minas sofreu agora com essa situação da enchente. Mas é isso, gente. Vamos fazer a nossa parte. Deus está vendo. E tenho certeza que a gente vai sair desse cenário horrível que a gente está vivendo. Era isso. Boa tarde a todos. Meu nome é Hélio Rosa, sou pastor da videira de Alter do Chão. Moro aqui há 2 anos. Meu título já é daqui, não fazendo política. Mas estou muito feliz de estar aqui. E eu estava vendo as pessoas falar, aquele jovem falou bonito, e há um texto na Bíblia que eu gosto muito, em Romanos, em Lucas 6:39, diz assim, disse-lhe uma parábola, porventura cego guia o cego? Não, ambos cairão na cova. O que a gente vê no Brasil hoje não é uma cegueira material, é uma cegueira além da cegueira espiritual, porque é uma inversão de valores que o errado é certo e o certo é errado. A gente veio agora de ônibus de Alter do Chão para cá. E pessoas olhando para nós, professor Marquinhos, como se nós fôssemos um alienígena. Incrível! A maior parte das pessoas vindo da praia olhava para a gente assim, trancava a cara com um ar de ruindade. Mas nós tivemos algumas pessoas também, acorda Brasil, e epa, vamos lá. Então é esse incentivo, com essa palavra, eu quero dizer para esse número que está pequeno, você olhando assim, você tirando o óculos, olhando, aparentemente está pequeno, mas no âmbito espiritual, há uma legião de anjos guerreando por essa causa, porque essa causa não é humana, essa causa não é carnal, essa causa é espiritual. Eu sou do Rio de Janeiro, passei tempo em São Paulo, passei tempo em Bahia, e todo lugar que nós passamos, aí a gente viu o povo se corrompendo por causa de migalhas. Infelizmente, a grande lance agora que o Nicolas tem colocado com o movimento Acorda Brasil é descredibilizar esse povo que mente descaradamente, e a gente sabe quem é o pai da mentira. Até pessoa que diz que o Lula é o tio da mentira. Porque brincadeira, a gente tem que ouvir e tem que ficar calado, e é uma inversão de valores. Eu, como pastor, como autoridade eclesiástica, não posso calar, não posso falar. Marquinhos, conte comigo, você está de parabéns, mesmo doente, um guerreiro daqui de Santarém, que veio de lá e sabe como eles trabalham, e veio para o nosso lado para fazer essa diferença, tem feito a diferença. Não culpe quem não veio, não. Talvez a pessoa tenha um problema familiar. Nós temos um bebê em casa de 99 anos, que é meu sogro, e nós pegamos para criar, estava sofrendo maus tratos por pessoas ditadores. E nós estamos cuidando dele, nós chegamos atrasados porque nós temos um bebê para criar, para cuidar. E falando, bebê, fica aí que nós vamos ali num trabalho e já volto. Eu quero entrevistar algumas pessoas aqui para o nosso canal. E assim, o que eu puder fazer, eu e minha esposa,
Graças a Deus, conversando com ela, eu falei assim, rapaz, nós temos 2 anos de casado, vamos fazer. Imagine, olha, o segurança tá passando aí, ó. Imagine se eu ficava pensando, imagine se você fosse de esquerda e eu de direita, e se eu fosse de direita, de esquerda e você de direita, assim, você não tinha nem chance comigo. Graças a Deus que Deus me deu uma mulher que pensa como eu, que age como eu, e valoriza a família. E aqui, ó, eu quero falar para vocês, assim, fechando um pouquinho de tempo que vocês me deram, eu já agradeço. Não fique triste, não. Agora, se prepare porque nós estamos numa luta que não é dessa terra, uma luta espiritual, como diz o Nicolas, como diz o Gaia, como diz o Magno Malta, que é amigo pessoal, tem contato direto com o Magno Malta, amigão mesmo, desde quando fazia evento na favela do Rio de Janeiro, e está prometendo vir aqui a Santarém também. E assim, não fique triste. Vá, quando você chegar lá, como é que foi o movimento lá? Bote pra cima, foi maravilhoso. Tem palavra lá que mexeu com o meu coração, tem palavra lá que me trouxe alegria. E se vocês permitirem, eu quero que vocês me autorizem aqui a fazer uma oração rápida. Sim, por Santarém, pelo Brasil, pelo povo que está na Paulista, em todo canto do Brasil. Independente de religião que você seja, mas nós vamos falar com o papai rapidinho, amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse movimento. Queremos te agradecer porque o Senhor nos deu força para estar aqui. Nem o Senhor as dificuldades. O Senhor tem nos dado essa oportunidade. Pai, que tu possa colocar os teus anjos poderosos sobre cada vida aqui. E blindar eles, e guardar e livrar de todos os males. Que na tenda deles não chegue o mal. Que ao meio-dia eles sejam libertos. Ó Pai, abençoa a sua dispensa, abençoa a saúde de cada um, restabeleça a saúde do professor Marquinhos. Pai, abençoa todo o teu povo que está reunido no Brasil agora. Nós sabemos que essa luta não é só material, é espiritual. E nós te pedimos, ó Pai, no teu nome, que tu venha abençoar esses movimentos, venha abençoar seu homem do som, venha abençoar sua cada um que nos ouve, que tu possa levar paz. Aquele Senhor que está em cima do muro indeciso, toca nele pela madrugada para que possa se mover e vir cooperar e vir ajudar nós nessa empreitada que não é nossa, é tua, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos por ter morrido por nós na cruz do Calvário. Amém. Te louvamos porque tu és um Deus presente na hora da angústia. O Senhor tem feito presente aqui, Pai. Abençoa, Senhor, todas as lideranças de Santarém, especial ao vereador, ao prefeito, a todos. A tua palavra manda nós orar por todo, Pai. Que tu possa abençoar os vereadores, abençoar o executivo, o legislativo, o judiciário. Tenha de misericórdia, abençoa todos. Nós pedimos, crendo no milagre para Santarém, e declaramos, Pai, que Santarém pertence ao Senhor Jesus. Amém. Te louvamos em nome de Jesus. Aplauda o seu bem-vindo. Obrigado. E é isso, nós temos que unir as pessoas de bem, que querem mudança no Brasil, que querem o Flávio, né? E essa ideia do adesivaço surgiu assim, porque eu percebi realmente que o nível de mobilização estava devagar. Eu passei uma semana assim com virose, passei mal. Até agora o meu paladar só é remédio. Tomei remédio hoje. E eu tomei mesmo. Hidroxicloroquina B. Então eu preciso tomar alguma coisa, alguma coisa mais. Agora chegou a hora, RH Produções vai mostrar. Sala de visita é um quadro com Hélio Rosa, entrevistando agora.